Bom dia novamente, pessoas. Vamos terminar o exercício para a gente corrigir. Quem já terminou, por gentileza, envie para mim. Seu celular. Isso, vou fazer correção agora na aula. Só vou esperar um pouquinho para quem não enviou, enviar. Eu acho que 10 minutos é suficiente. Pessoal, quem chegou agora, estou com um exercício na escola web para ser entregue nos primeiros minutos desta aula, porque ao longo desta aula eu vou começar a correção. É para ser enviado para meu e-mail. Vou digitar novamente aqui o endereço de e-mail. Com letra minúscula, tá? É uma atividade de cunho avaliativo. Sim, quem mandou chegou. Eu não vou responder a todos porque são muitas mensagens, né? Quem não estava presente na aula anterior, como Gabriel, gentileza, fazer a avaliação e enviar. Avaliação que eu postei na escola web. Uma atividade avaliativa com valor de meio ponto. Chegou para todos, Gabriel. Está lá em post. Você já olhou seus posts? Isso, confira por gentileza, porque daqui a pouco eu começarei a correção.
É porque você deveria estar presente na aula anterior, porque eu dei uma aula para realização da atividade. Mas a maioria das questões são de múltipla escolha. Isso, você vai enviar essa mesma folha com as respostas. O que é predicativo do sujeito? Sim, José Flávio. O que é predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito. Só um minutinho. Em qual questão você está? 8. 8. Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito da oração. Um adjetivo, certo? Ligado ao sujeito da oração. Isso que é predicativo. Havendo dúvidas, podem perguntar. Pronome reflexivo, pessoal, é aquele pronome no qual o sujeito pratica e recebe a ação. Por exemplo, Gabriel Fontinelli se penteava em frente ao espelho. Então, ele pratica a ação, que é se pentear, e ele próprio recebe a ação, porque essa ação tem impacto sobre ele. Ele está penteando os cabelos. Isso é pronome reflexivo. Quando esse pronome se indica que o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e recebe a ação. Portanto, ele é simultaneamente ativo e passivo.
No caso, o sujeito ativo é aquele que pratica a ação. Se ele pratica uma ação, Gabriel, e ele também sofre essa mesma ação, ou seja, o impacto dessa ação é reverberado sobre ele próprio, esse sujeito também assume a posição de passivo. Por exemplo, eu me machuquei com um martelo. Então, eu pratiquei a ação e eu mesmo sofri essa ação. Isso que a gente chama de pronome reflexivo, certo? Então, vamos observar no caso dessa número 9, onde temos sujeitos que praticam e recebem a ação ao mesmo tempo. Isso, Gabriel, vamos lá, dá tempo de você terminar rapidinho. Ok, Alice. O importante é vocês entenderem o conteúdo. Várias questões aqui da prova são retiradas, foram retiradas de concursos para polícia, aeronáutica, porque enquanto vários estudantes têm como objetivo ingressar no ensino superior por meio do Enem e de vestibulares, outra parte pretende seguir carreira militar, por exemplo. As carreiras militares têm sido muito visadas neste contexto de crise econômica e de crise decorrente da pandemia, por terem uma formação mais rápida, né? Um processo de formação rápido. Inclusive, já é momento para vocês pensarem em qual curso superior desejam ingressar. Posso começar a corrigir? Espera aí, vou te mandar aí.
Vamos iniciar a correção, então. Número 1. Essa é uma questão retirada da prova da PM de Mato Grosso. Nós temos aqui uma citação do escritor Mário Quintana. Diz o seguinte: a gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra, e o leitor entende uma terceira coisa. E enquanto se passa tudo isso, a coisa propriamente dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita. Vejam que nessa citação, o escritor usa 2 vezes a expressão propriamente dita, mas com sentidos diferentes. Na primeira vez, a coisa propriamente dita, ele quer se referir à coisa em si, né? E na segunda vez, não foi propriamente dita, ele quer dizer que essa coisa não foi dita da maneira apropriada, ou não foi dita de maneira própria. Então, é um jogo de palavras que ele faz. Com relação a esse texto, apenas uma alternativa está correta. Qual resposta vocês marcaram? Qual é a alternativa correta aqui, na questão número 1? Alice diz que é a letra A. Eu também acho que é a letra A. Vamos ver por quê. Olha só. A expressão agente tem valor semântico de pronome pessoal reto. O que é o pronome pessoal reto? É aquele pronome que serve como sujeito de uma oração. Então, no caso, agente é o mesmo que nós, né? É muito comum no dia a dia, na linguagem diária, nós usarmos essa expressão agente. E geralmente se refere ao quê? A uma coletividade, né? Então, se vocês, estudantes de uma sala de aula, por exemplo, querem fazer um questionamento sobre, por exemplo, com relação a alguma questão de uma prova, vocês dizem, a gente achou difícil aquela questão. Esse agente, embora esteja no singular, se refere a todas as pessoas. Então, funciona assim como pronome reto. Mas vejamos as outras opções. A palavra acaba escrevendo denomina-se gerundismo e foi empregada inadequadamente por ser imprópria à língua culta. Essa resposta não está correta porque é preciso entender quando eu tenho um caso de uso de gerúndio e quando eu tenho um caso de gerundismo. Alguém sabe indicar a diferença entre o uso correto do gerúndio e o gerundismo? Eu não sei dar exemplo não, mas eu sei que o gerundismo é quando a pessoa fica usando desnecessariamente o gerúndio. Fica falando indo, NDO no final. Mas eu não sei um exemplo, eu não lembro mais. Então, vou pensar num exemplo aqui. Suponhamos que eu encontre você na rua e eu pergunto,
Aonde você está indo? E você diz, estou indo ao barbeiro ou à barbearia. Então, você está indo realmente. Então, não há problema nenhum em usar o gerúndio ali, porque indica uma ação que está acontecendo no momento em que você está falando. Então, usar o gerúndio não implica erro. O que implica equívoco, né, erro gramatical, segundo a norma culta, é o emprego do gerúndio em situações que não indiquem, né, uma ação que esteja acontecendo ou uma ação no momento da fala, ou uma ação progressiva. Por exemplo, em vez de dizer, professor, enviarei o trabalho por e-mail, para o seu e-mail. Ou então, professor, vou enviar o trabalho para o seu e-mail. Você diz, professor, vou estar enviando o trabalho para o seu e-mail. Então, aqui é um claro exemplo de gerundismo. Vou estar enviando. Não há necessidade de escrever dessa forma. Ou então, amanhã é meu aniversário. Aceito presentes. Amanhã é meu aniversário. Estarei aceitando presentes. Não há necessidade de escrever dessa forma. Isso é gerundismo. Vou estar recebendo, vou estar aceitando, vou estar denunciando, né? E a gente vê isso muito corriqueiramente sendo usado. Então, por isso mesmo, a letra B está incorreta, porque aqui acaba escrevendo não é gerundismo. C. Na segunda vez que é usada no texto, a expressão propriamente dita exerce função adverbial, porque indica modo de dizer. Não é verdade. Se fosse a palavra propriamente sozinha, poderia ser, mas propriamente dita não é uma expressão que exerce função adverbial, né? Letra D. Na condição de pronome indefinido, a palavra tudo não esclarece a que se refere. Esclarece sim. Vejamos. A gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra e o leitor entende uma terceira coisa. E enquanto se passa tudo isso, então tudo isso se refere a quê? A gente pensar uma coisa, escrever outra e o leitor entender outra. Então está claro a que a palavra tudo se refere. Letra E, todos os verbos foram empregados no tempo presente do modo indicativo. Não é verdade, né? Porque nós temos aqui, lá no finalzinho da citação, foi apropriadamente dita, foi propriamente dita. Então, aqui está no pretérito perfeito. Então, não significa que tudo está no presente. Por isso, a resposta certa é a letra A. Vamos ver agora a segunda. Assinale a alternativa em que o pronome que substitui o termo em destaque na primeira frase está corretamente posicionado de acordo com a norma padrão. É o que nós vimos ontem, né? Nós temos o emprego da próclise, que é o uso do pronome oblíquo antes do verbo, que deve ser usado na maioria dos casos. Temos a ênclise, que é o pronome depois do verbo, que deve ser usado em poucos casos, ok? Então, nesses casos em que estão apresentados aqui, qual é a alternativa correta que vocês marcaram? Onde está de acordo com a norma padrão? Qual letra? Somente uma está correta. Letra E. É a letra E. Vejamos por quê. Olha só. É necessário que as tecnologias digitais rapidamente multipliquem o conforto de todos. Multipliquem-lhe. Não, primeiro que todos está no plural. Então, o lhe deveria estar no plural. Além disso, nós sabemos que o emprego da ênclise, em poucos casos, aqui deve ser os multiplique, né? Então, está errado. B. Esta é a crise sanitária que agrava a economia. Esta é a crise que agrava. Não, é a crise que a agrava, não é? Porque aqui temos que usar a próclise.
Compete às elites empresariais zelar pelos desassistidos. Lhes compete. Não, porque em início de oração eu não posso usar o pronome oblíquo, ou seja, a próclise. Então tem que ser compete-lhes. Não trate a desigualdade como algo irrelevante. Não trate-a errado, não a trate, né? Que a elite nacional proteja os desassistidos. Que a elite nacional os proteja. Aqui está correto. Portanto, a letra E é a única correta com relação ao emprego do pronome pessoal do caso oblíquo. Alguém pode lembrar aos colegas os casos em que devemos usar a ênclise? A ênclise, o pronome, depois do verbo. Início de frase e É início de depois frase, sim. Uhum. Depois de vírgula. Perto de verbos infinitivos. Infinitivo, gerúndio, particípio, isso mesmo. Então, são esses os casos em que usamos a ênclise. Em todos os outros, usamos a próclise. No entanto, o que a gente vê muito cotidianamente é o emprego da ênclise em todos os casos. É um vício, né? Nós temos, em cada época da história, existem modismos. O que são modismos? São manias que as pessoas têm. E estamos agora com essa mania de usar o pronome pessoal do caso oblíquo na forma de ênclise. Houve tempos no passado em que era muito comum o gerundismo. Ainda hoje é, mas não é tanto quanto foi alguns anos atrás. Então, existem modas no uso de roupas, moda na alimentação, e assim também existe moda na linguagem, né? Mas é preciso, então, que a gente considere que o português brasileiro tem essas características que o diferenciam, né, do português de Portugal. Vejamos agora a questão 3, que é de uma prova para sargento da aeronáutica do ano passado. Em qual alternativa há erro no emprego do pronome pessoal? Vejamos agora, item por item. Foi difícil escolher entre mim e te fazer feliz. A minha mãe nunca a vi desanimada com a vida. Ela fez-me sentar a contragosto naquele ambiente hostil. Terminou o namoro entre eu e ela por mensagem via celular. E aí? Qual dessas opções está errada com relação ao emprego do pronome pessoal? Acho que é a D. A D, terminou o namoro entre eu e ela. Olha só, veja como fazer uma prova é uma questão muito de lógica, né? Uma das duas está errada, a letra A ou a letra D. Porque se uma estiver certa, a outra vai estar errada. Porque a letra A diz entre mim, é escolher entre mim e te fazer feliz. E a letra D, entre eu. O correto é entre mim ou entre eu? É entre mim, né? Então, a letra D é a que está incorreta. Mas vejam como essa própria questão já é marcada pela mania do emprego da ênclise, né? Porque se nós pensarmos que no português brasileiro a ênclise é usada em casos específicos, ela fez-me sentar, teria que ser ela me fez sentar, né? Mas então, mesmo em provas, existe essa mania de usar a ênclise, né? E aí você não pode argumentar que a questão está com erro. Por quê? Porque para o português de Portugal, isso é considerado correto. E como o nosso português deriva do português de Portugal, né, muitas das coisas que são usadas lá também, como é que eu vou dizer, também valem para cá. Por exemplo, quando eu digo a palavra coletivo, né? Em Portugal, eles escrevem colectivo, né? E se aqui nós quisermos escrever assim, também podemos.
Então, algumas regrinhas gramaticais, né, adotam padrões de Portugal. De qualquer forma, a letra D é a que está completamente errada. Vamos continuar agora com a questão 4. Essa também é da polícia, né, do Rio de Janeiro, do Colégio Militar. Nos versos, rolo, 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 com satisfação. Hoje jogo com Romário, Ronaldinho e Luizão. Corro, 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 do começo ao fim. Depois que acaba o jogo, ninguém mais lembra de mim. Os versos rolo e corro estão relacionados ao pronome eu rolo, eu corro. Se trocássemos o pronome eu para ele, esses verbos ficariam obrigatoriamente como? E aí? Letra C. É a letra C, rola e corre, né? Rola, rola, rola com satisfação. Hoje joga com Romário, Ronaldinho e Luizão. Então vejam que é um poema sobre futebol. Alguém aqui gosta de futebol, né? O Gabriel Fontinelli, que tem um pontapé, né, muito forte. Quem mais aqui gosta de futebol? O João Flávio, né? O José Flávio gosta de futebol. Arthur, vários gostam de futebol. Então, o futebol é muito reverenciado pela literatura também, né? Então, é um poema sobre esses jogadores de futebol. Então, é a letra C, a opção correta. Imagina, então, você passaria numa prova para o colégio militar. Bem, agora façamos a número 5, porque ainda dá tempo. Essa já é para sargento da aeronáutica. Assinale a alternativa em que o pronome eu não está empregado de acordo com a norma culta. Deixa eu me ver. Isso. Onde o pronome eu não está empregado de acordo com a norma culta? Vamos ver. São letras de música, trechos de letras de música. Letra A. Toque o berrante, seu moço, que é para eu ficar ouvindo, tá certo? Sim. Né? Acho que nada ficou para guardar ou lembrar do muito ou pouco que houve entre você e eu. Dá mais uma chance. Entre você e eu, tá certo? Acho que essa tá errada. Entre mim e você, né? Sim, essa tá errada. As outras, a C, dá mais uma chance para eu não te perder. Dá mais uma chance para eu amar você, tá certo? Você diz para eu não ficar sentida. Diz que vai mudar de vida para agradar meu coração. Também está certo. Então, a letra B de bola é a única que está incorreta. Quando a gente tem a preposição entre, né? Entre mim e você. Tá? Então, sim, a letra B é a que está incorreta. Não dá mais tempo de fazermos correção. Na aula que vem, nós continuamos a correção. O Gabriel Santos, você que foi meu aluno ano retrasado, no nono A, sim, no nono B. Estou recordando então. Pois é, pessoal. Isso, Gustavo Santos. Muito bem. Pessoal, vou encerrar por aqui então a aula. A gente se encontra agora na próxima sexta-feira. Deixa eu me ver aqui onde foi parar. Eu lembro do Gustavo, sim, gente. O pessoal, então, ótima tarde para vocês, tá? E até a próxima sexta-feira. Eu vou, então, corrigir os trabalhos que foram enviados, tá? Então, tchau para todas e todos.